A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que está no livro de Salmos, número 5, verso 3, que diz: O Senhor, ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Nesse salmo, nós vamos ver aqui Davi fazendo uma oração, pedindo proteção, e esse salmo é uma oração feita matinal, feita pela manhã, onde Davi aqui ele vai focar, ele vai buscar a proteção divina contra os inimigos, e ele vai focar na santidade de Deus e na confiança de que o Senhor abençoa os justos. Então, nessa oração matinal nós vamos ver esperança nessa oração, quando o salmista ele diz: ó Senhor, dá ouvido às minhas palavras, atente aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouve a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fico aguardando. O salmista, ele ao acordar, ele começa o dia falando com Deus. Logo cedo ele mostra que colocar o Senhor em primeiro lugar é o melhor jeito de enfrentar o dia. Muitas das vezes, se deixarmos, nós levantamos pela manhã já preocupado com o dia, já preocupado com o que nós temos que fazer, com que compromisso nós temos, né? E muitas das vezes se deixar, não ora, não fala com Deus, não tira um tempo para meditar, para falar com Ele, para colocar diante dele, em momento de adoração, de exaltação ao Senhor, Então, em primeiro lugar, o salmista aqui ele coloca o Senhor, e nós também devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, nessa oportunidade ao qual eu falo nesse devocional, todos os dias pela manhã, eu procuro tirar um tempo para gravar, para falar, para estar ministrando, fazendo esse devocional e ouvindo Deus para iniciar o dia, em oração, numa palavra, na adoração. Então, o salmista aqui, ele exalta a santidade de Deus, ele ora ao Senhor, mostrando e colocando diante dele o dia, apresentando, consagrando ao Senhor o dia, e porque ele tem a certeza de que o Senhor é o único caminho, é o único que pode guiar ele. E sim também nós devemos proceder, olhando para o exemplo do salmista e seguir nesse exemplo. O melhor lugar para estar é na presença do Senhor. E quando nós iniciamos o dia adorando, exaltando, falando com Ele, tenha certeza que Ele nos fortalece. Então a atitude aqui de Davi, de espera, ele ora e fica atento, confiando de verdade que Deus vai ouvir e agir no momento certo. Então a certeza dele é que Deus, no momento certo, ele vai agir. Porque o Senhor, ele ouve, ele fala, eu falo com o Senhor, apresenta a minha oração e fica aguardando a resposta de Deus que pode vir durante o dia, que pode vir através de uma pessoa, alguém falando, pode vir através de um louvor, Tem várias formas do Senhor falar conosco, Ele diz, porque tu és um Deus que tem prazer, não tem prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, desde todos que detesta todos que praticam a maldade. Então, Davi aqui, a oração dele, além de ele ser claro, ele fala da justiça de Deus e da santidade de Deus. Ele sabe que o Senhor, ele se opõe ao mal. O texto lembra que Deus, ele é puro. Ele odeia a mentira, a violência e não tolera o mal perante si. Quanto de nós levantamos pela manhã e vamos encarar nesse dia, a mentira do inimigo que tenta nos enganar, a violência,
a maldade que a gente vê pelas ruas, vê nos noticiários. Então, por isso é importante colocarmos o dia, né, nas mãos do Senhor. Por isso é importante nós orarmos, pedindo a proteção, pedindo que a justiça de Deus, né? Vamos ver que Davi, ele vai dizendo aqui, ó, os arrogantes não permanecem na tua presença. O verso 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo, os arrogantes não permanecem na tua presença. Detesta todos os que praticam a maldade, destrói os que proferem mentira. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Então, quantas pessoas, né, que estão se aproveitando das outras pessoas, estão roubando, estão matando, né, estão enganando. E o Senhor ele não coopera com a injustiça. O Senhor ele não pratica a maldade. O Senhor ele é grande em amor, mas quando ele diz no verso 7, mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi orando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor para o dia, colocando, expondo a situação, né, que ele estava vivendo, naquela época. Nós também devemos expor, colocar isso diante do Senhor. Deus ele é puro, ele odeia mentira, odeia violência, ele não tolera o mal, né? Então por isso devemos pedir direção. Davi ele pede que Deus guie o espaço dele no caminho reto, por causa das pessoas que querem o seu mal. Então que nós possamos crer que na presença do Senhor a proteção, a alegria para aquele que é fiel ao Senhor. Quando ele diz, no verso 8 em diante, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana teu caminho diante de mim, porque não há sinceridade nos lábios deles, no íntimo só pensam em destruição, a garganta deles é um túmulo aberto, com a língua criam inimizade. Ó Deus, condena-os que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-nos por causa das tuas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegre-se em todos que confiam em ti. Regozijem-se para sempre, porque tu os defende. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, com teu favor tu o proteges como o escudo. Essa é a oração de Davi, e essa é a minha oração, é a nossa oração para esse dia, né? Vamos ver aqui que ele crê na defesa. O salmista ele termina, né, com uma grande promessa de que todos que confiam em Deus se alegram e recebem proteção, como se fosse um escudo de amor. Então, que nesse dia você possa fazer essa mesma oração que o salmista fez, pedindo proteção, pedindo que o Senhor viesse guardar, exaltando o nome do Senhor, né, tendo a certeza que todos aqueles que se propõem a lutar, a te impedir, a querer te destruir, a querer realmente te parar, não vai ter, né, nenhuma, não vai ter força, não vai ter poder para isso, não vai conseguir te alcançar, porque o Senhor ele é grande, ele é grande. A grandeza do Senhor é algo que nós devemos ter reverência ao Senhor e saber que ele é grande, ele é digno de louvor, de adoração. Então que nós possamos entrar na tua santa presença nessa manhã em oração, pedindo que o Senhor continue nos direcionando nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais em teu coração.